Vamos lá, pergunta do Anakin Skywalker. Ainda sobre karma. Estudando casos de família na facul, deparamos-nos com pessoas que foram precocemente expostas à sexualidade. Algumas, por conta disso, acabaram fazendo melecas na infância. Tem o caso da Urach também, assustador. Eles pagarão o karma desses atos? Deixa eu entender. Essa é uma pergunta meio complicada, Anakin, pois a gente tem uma linha tênue entre as coisas. Veja, eu nasci em 1975. Em 1975, não se falava sobre sexualidade. Os meus pais, eles sempre foram conservadores, muito conservadores. A sociedade era uma sociedade conservadora, onde a putaria só se fazia no carnaval, e mesmo assim as pessoas ficavam quietas dentro de uma falsa moralidade da sociedade. A sexualidade começou a ficar escancarada, talvez depois de 2000, 2010 ali, onde as pessoas começaram a ter lugar de fala para falar sobre o LGBT, sobre o que realmente acontece no mundo. E saíram, então, das suas casas dizendo: em 4 paredes eu faço isso, em 4 paredes eu faço aquilo, em 4 paredes eu faço bacanal, faço suruba, transo com periquito, papagaio e tudo mais. Beleza, cara, é o direito de todo mundo. Mas assustou a sociedade. Hoje, a sexualidade, ela é algo como se fosse uma obrigação a ser exposta e dita. As pessoas hoje, quando vão preencher um formulário em qualquer lugar, seja até mesmo para pegar crédito na Riachuelo, até na internet, o cara pergunta se você é hétero, cis, se você é bi, se você é binário, se você é assexual, pansexual. Os formulários estão assim. Quando chegou na minha mão um formulário desse, eu falei: eu não tenho a menor ideia. Eu tive que entrar ali na internet para saber o que é cis. Eu não sabia cis. Eu não sabia o que era cis. Eu não entendia isso. Então, assim, hoje as pessoas estão perguntando exatamente para as pessoas qual é a sua orientação sexual, qual é o seu partido político, para poder iniciar um diálogo com a pessoa. Claramente, com a sua formação acadêmica também, tá? Então, assim, as pessoas são expostas porque elas estão dentro de um contexto social. Hoje a sociedade age dessa maneira. A sociedade age dessa maneira dizendo: ou eu sou trans, eu sou bi, eu sou pan. Pan, para mim, é quando a gente escuta volume de um lado e volume do outro. O Thiago sabe do que eu estou falando. Pan, para mim, é só quando você está fazendo edição de música e você escuta pan de um lado, pan do outro. Quando você está fazendo a gravação de um solo de bateria, você faz tudo. Aí você faz o pan girando para que você escute de um ouvido para o outro. Isso só quem trabalha com edição de música sabe. Tô brincando, mas assim, eu não sabia nada disso. Nada. Mas eu não cresci com preconceitos. Eu cresci com a ignorância entre não saber o que é. É ignorância. Eu não sabia o que era. Não é burrice. Tá? Muito bem. Hoje a sexualidade bate na porta. Isso é karma? Eu não posso dizer que isso é um karma. Por quê? Porque as pessoas vão trabalhar essa informação como elas querem. Se você recebe uma informação dizendo: você tem pipi e você pode transar com pessoas que têm pipi e tem pipinha. A pessoa que está descobrindo isso, ela uma hora ou outra, ela vai descobrir se ela quer transar com pessoas que têm pipi, ou com pipinha, ou pipi e pipinha. Uma hora vai bater na porta dela isso daí. Uma hora ela pode sentir vontade, pode sentir curiosidade, pode ter vontades, cara. Isso faz parte de uma sociedade. Agora, eu não posso predeterminar que se eu chegar para uma pessoa que é homem, biologicamente falando, chegar para ele com 10, 12, 15 anos de idade e falar: mano, é o seguinte, cara, se você transar com outro homem, eu vou te arrebentar. E aí eu arrebento esse cara para que ele lembre que se ele tocar em outro homem, ele vai apanhar. Não. Ele vai ter uma curiosidade em algum momento da vida, ou não vai ter.
Uma coisa é pegar uma criança de 5 anos, 6 anos, e impor condições a ela. Isso eu concordo com você, Anakin, que é um jogo sujo. Ela não pode, não precisa receber uma informação deturpada dizendo que ela pode ter uma liberdade sexual que ela quiser. Não. Eu acredito que o discurso de liberdade sexual se faz necessário para que uma pessoa que está começando a ter os desejos, seja, sei lá, com 14, 15, 16, 17, 18 anos, 20 anos, sei lá, cara, a pessoa pode ter suas vontades sexuais quando ela quiser. Ela pode ter o elucidamento dizendo, cara, o mundo é livre, você pode fazer o que você quiser. A orientação sexual é sua. Ela pode descobrir a orientação sexual aos 15 anos de idade. Aos 16 anos, ela pode decidir o que ela quer. Mas não porque as pessoas forçaram, mas por causa de uma relação biológica do próprio corpo. Em começar a frear uma forma, um prazer, biologicamente falando, quimicamente falando, as reações químicas, e ela começa, então, a ter outras vontades. A gente tem que lembrar sempre que as pessoas são indivíduos. Elas têm suas vontades, elas têm seus desejos, elas têm a liberdade de poder fazer o que elas querem. Veja, não é crime uma pessoa ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. Se não é crime, ela pode ter a liberdade de fazer quando ela quiser. Mas desde que ela esteja ciente de que aquilo é o desejo dela e não forçado por terceiros. Quando é forçado por terceiros, é uma coação sexual. Tá? Gabriel, não seja um imbecil, não seja um idiota, não seja um cretino. Crime na lei de Deus, eu acho que você não conhece o seu próprio Deus. Vamos pegar o Velho Testamento, meu querido amigo Gabriel Fortes, que na verdade é bem fracos de pensamento. Você sabe que existe estupro na Bíblia? Ou você nunca leu a história de Sara, que foi violentada? Você sabe por que os judeus tiram a pele e fazem, né, aquela cirurgia ali? Porque houve um estupro coletivo em uma cidade onde eles violentaram uma mulher. Cadê o Deus? E eles estupraram uma menina e o rei chegou e falou, vocês vão me dar aquilo que é o de mais valor para vocês, que é a pele do seu pinto. E ó, arrancaram a pele do pinto. Cadê o seu Deus? Você sabe que eles transavam com animais no Velho Testamento? Cadê o seu Deus? Cara, tem tanto crime na Bíblia que você, Gabriel, então vem julgar que na lei de Deus é pecado? Porra, eu sinto muito, cara. Aí eu tenho vontade de falar, pega o teu Deus e sai girando, cara. E sai girando. Porque você não entendeu quem foi Deus bíblico. Você não entendeu. Deus, você quer saber quem foi o seu Deus bíblico? Eu vou falar para você. O seu Deus bíblico foi El Shaddai, El Yokurgal, Enlil, Ninlil. Foram todas essas pessoas. Baal. Todos esses caras existiram de verdade como reis dentro de um critério de povos. Todos eles eram chamados de Lord. Lord foi traduzido para Deus, o Senhor. Foi um erro de tradução. Foi um erro de tradução. Você quer saber onde você aprende isso? Teologia liberal, não fundamentalista. Fundamentalista, ele vai ler a Bíblia e vai predeterminar que aquilo é uma verdade absoluta. Da mesma maneira que eu pegar Nárnia e falar que Nárnia é uma verdade, porque está escrito no livro. Eu vou falar que os Cavaleiros de Rohan existiram. Por quê? Porque está escrito no livro. Se está escrito em um livro, então é verdade? Não. Há um erro de tradução. Quando a Bíblia sai do grego koiné e começa a ir para o latim, para o alemão, começa a ir para outros idiomas, as pessoas traduzem como elas querem. E o mais engraçado é que a própria Bíblia foi impressa na prensa que escrevia, então, os livros de maldizer, que era a prensa de Gutenberg. O mesmo cara que imprimia os teatros de maldizer, imprimiu a Bíblia.
Eu sinto, cara, mas não existe espaço mais para esse preconceito que você possui. Dizer que é porque Deus quer, porque está errado, aonde está errado na Bíblia? Sendo que existem várias passagens homoafetivas na Bíblia. E você não leu sobre isso. Tem várias. Inclusive falavam que Pedro era gay. Porque Pedro queria ter uma relação com Jesus. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque existem passagens que remetem, sim, à possibilidade de crimes dentro dessa sua ótica na Bíblia. Novamente, Deus está morto. Não existe Deus. Vocês que criam esse Deus imaginário. Veja, quantas mulheres são estupradas e violentadas por ano? Cadê o Deus para chegar lá e impedir com que isso aconteça? Quantas crianças morrem por ano de fome? E cadê o Deus para impedir isso? Cadê? Cadê Deus para impedir esse cara do Porsche que matou o inocente? Por que Deus não chegou e fez com que o volante girasse e batesse num poste e somente aquele moleque morresse? E não o inocente que estava trabalhando de uma maneira decente, tentando ganhar o seu ganha-pão e deixou uma família. É isso, cara. É isso. As pessoas querem fazer o seu julgamento de uma maneira doente sobre a orientação sexual do outro. Isso é crime e você pode ser processado, querido. Você impor a sua religião sobre uma orientação sexual do outro é crime e você pode ser processado por isso. É simples. Simples. Homofobia é crime. Seu Deus não fala nada sobre atos homossexuais. Nada. O seu Deus não escreve. Seu Deus não tem caligrafia. O seu Deus não tem escrita. A Bíblia foi escrita para os homens e por homens, e não por Deus. Deus não escreveu absolutamente nada. Todos naquela época eram analfabetos. Todos. Todos. Ninguém sabia ler, ninguém sabia escrever. Tá? O Davi bíblico foi um dos maiores bandidos, ladrões e criminosos. Todas as passagens bíblicas de Davi é mate meus inimigos, esfole meus inimigos, destrua meus inimigos. Davi foi um dos maiores criminosos da Bíblia. Os Salmos de Davi. Davi foi um dos maiores assassinos. Eu não vejo beleza em nada do que está escrito lá. Nada. Eu vejo simplesmente um livro para a gente não fazer o que está ali. É só isso. As pessoas criam deuses, Caio. É isso que vocês têm que entender. Bolsonaro é um deus. Lula é um deus. As pessoas rezam para o Bolsonaro. As pessoas rezam para Lula. A gente cria deuses. A sociedade é feita por um mecanismo cíclico. O Deus que a gente rezava, que era o Deus imperador, eu não sou um Deus, carinha. Ao contrário, eu desconstruo o que as pessoas falam. Eu gero mais raiva às pessoas do que as pessoas me idolatrar. As pessoas vão idolatrar quando as pessoas escutam aquilo que elas querem. É só isso, carinha. Eu desconstruo o pensamento das pessoas. Quando as pessoas como você vêm pregar homofobia num canal, dizendo que é crime porque Deus assim o quer, você pode ser processado. Você pode ser processado. Qualquer pessoa aqui que seja trans, seja homo, tenha uma orientação sexual pré-determinada, pode te processar. Só que você é burro e não sabe as leis do seu país. É só isso, cara. Você não pode falar para as pessoas dizendo que é o meu Deus que te julga. A gente está num país chamado laico. Laico. País laico significa que nós temos que respeitar todas as religiões. E aí, quando você impõe a sua crença sobre a crença do outro, sobre a orientação sexual do outro, você está cometendo crime. Cometendo crime. E veja, eu falo sempre para as pessoas, vão atrás da informação. Nós temos advogados aqui
própria Vanessa é advogada, ela pode te mostrar que o que você falou é crime. É isso, cara. Eu tô te dando um conselho para você estudar teologia liberal e buscar por Gert Tyson, Rudolf Bultmann, Lawrence Gardner, o que está por detrás das suas passagens bíblicas, porque a internet está repleta de textos mostrando os seus erros bíblicos, bem como você lê o Código Civil e o criminal, para saber o que você está fazendo é imposição de, além de um assédio religioso, impondo o seu Deus sobre os demais, bem como impor essa questão da sua orientação sexual, porque está na Bíblia. Cara, a Bíblia tem pedofilia, eu vou sair, então, estuprando mulheres por aí? A Bíblia tem bestialidade, vou sair transando com animais por aí? A Bíblia tem esquartejamento de mulher, então eu vou sair esquartejando uma mulher e falar, esquartejei porque está na Bíblia? É isso, cara. Então você defende a sua verdade por um livro escrito há 3.000 anos atrás, porque o Velho Testamento é de 3.200 anos atrás, de um povo que fugiu do Egito, perseguido, porque mataram egípcios, e aí eles vão para o deserto, fugidos, e ali você vê, todos os crimes que acontecem são todos do Velho Testamento, que deram origem a Cristo, porque Cristo era descendente do povo hebreu. Então eu sinto muito, cara. É por isso que eu virei budista. O budismo não vê a orientação sexual das pessoas, ele vê as pessoas. O budismo não tem Deus. Então, tá? Eu sinto muito. Eu sinto muito, tá? Acho isso ridículo. Em 2024, a gente ainda ouvir esse tipo de coisa, defendendo uma Bíblia de 3.200 anos atrás, para expor, então, o seu direito à liberdade de expressão, dizendo, então, que você tem o direito de ofender uma pessoa que tem uma orientação sexual, porque assim o teu Deus permite. É triste ver esse tipo de coisa. É um proselitismo doente. E isso tem que parar. Isso tem que parar. Tá? É por isso que as Bíblias estão sendo queimadas. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que nos Estados Unidos as Bíblias estão sendo queimadas? As pessoas se ligaram que o Velho Testamento é uma passagem doente e pode ser muito ruim para as crianças. E aí as Bíblias estão sendo queimadas em alguns lugares. Então, sério, vocês não sabiam que a Bíblia está começando? Eles estão começando a ficar meio putos com a Bíblia e estão começando a queimar. Você sabe que na Europa existem algumas cidades ali, na verdade, acho que é na Suíça, eles permitiram que a Bíblia fosse queimada. Por quê? Porque um cristão queimou o Alcorão. Na hora que o cristão queimou o Alcorão, a polícia olhou e falou: você é cristão? Sou e queima o Alcorão. Então, beleza. Então, quem quiser queimar a Bíblia está liberado. Estava liberado a queima das Bíblias. Entendeu? É assim, cara. Eu vendi minhas Bíblias. Eu acho que eu tenho uma pequena só, o resto eu vendi. Eu me desfiz. Eu não uso a Bíblia. Eu não tenho por que ter a Bíblia aqui em casa. Então, não é meu objeto de estudo. Meu objeto de estudo são os livros de teólogos liberais e não a Bíblia. Tá? Burzum é foda, né? Burzum é foda. Tá, então é isso, cara. Eu sinto muito pela sua existência, eu sinto muito por esse discurso teu. Não conhece nem o próprio livro sagrado que você assim o considera. Eu sinto muito.